Bem-vindos ao Stente, a sua plataforma para gerenciamento de obras web e mobile. Eu sou Ralph Vasco, um dos fundadores, e vou te apresentar um pouco mais sobre a ferramenta. Inicialmente, você tem que entrar no nosso sistema web, que é web.stente.com.br, e inserir o e-mail e a senha que te passamos. A primeira coisa que você vai encontrar é a seleção de obras. Aqui você pode ver de forma fácil todas as obras da sua empresa e escolher qual você quer ver os dados. Vamos escolher essa. Aqui você já vê todos os dados da empresa, as informações daquela obra, como por exemplo, o total aplicado daqueles serviços que foram realizados, um ranking dos usuários, os serviços que estão sendo executados e que já foram executados, as pendências de problemas que faltam serem resolvidos, as ocorrências e os tipos delas, um atraso que a gente estima utilizando um algoritmo próprio nosso, e uma lista de erros com todas essas informações da obra que está pendente, né? Na verdade, isso aqui você consegue gerenciar também no iPad e aqui fica mais para ter uma gestão dos problemas de longe da obra. O cadastro de pessoas pode ser feito facilmente através do menu Pessoas, e aqui vem todas as pessoas da obra, então desde os seus funcionários até os terceirizados. Tanto podem ser pessoas físicas ou jurídicas, você define, e a partir daí você controla muito bem por aqui. Tudo pode ser importado também com a planilha Excel, caso sejam muitas pessoas. Os usuários, você pode gerenciar a partir das pessoas que tem na obra, você pode definir para cada uma delas usuários e também definir para cada um deles um perfil do usuário. Então você pode definir vários tipos de perfis e definir para cada um deles o que ele pode fazer na empresa. É importante salientar que quanto mais permissões a pessoa tiver, elas vão ser somadas. Tudo isso pode ser feito via sistema, com internet em qualquer lugar. Então, somente aquelas pessoas com os definidos perfis terão acesso ao que é importante. Em obras, você controla todas as obras da sua empresa, você consegue colocar mais informações sobre o período de final, as pessoas que estão envolvidas naquela obra. Então, aquelas pessoas lá são todas da empresa, e a partir daqui você gerencia quem faz parte da sua obra. Definir qual tipo de obra, um registro, uma previsão para o atraso, ou uma previsão para o término, endereço e a foto e mais informações. A partir daí, com a obra cadastrada, as informações têm que ser parametrizadas pelo estente, o que vai fazer com que todas as fichas e todas as inspeções sejam geradas automaticamente para o cadastro. Em locais, você determina muito bem o que vai ser feito naquela obra, desde quais são os principais pontos de interesse, como qual é a subdivisão que você vai fazer. Então, digamos que você vai fazer um shopping, você pode definir aqui cada local baseado no seu shopping. E se você for fazer um prédio, por exemplo, pode definir por pavimentos. E se quiser, pode dividir subitens para cada um dos pavimentos, por exemplo, colocar os apartamentos. No cadastro, você vê que você tem um local pai. É justamente aí que entra, por exemplo, um apartamento 101 dentro do primeiro pavimento. Para se caso você queira fazer um relatório sobre o primeiro pavimento, ele vai puxar todos os locais que são filhos dele. Depois, uma parte muito importante são os serviços. Então você cadastra todos os serviços da sua obra e que a sua empresa utiliza. Define algumas coisas importantes, como o valor que vai ser utilizado para gerar algumas métricas dentro do sistema. Quando você vê algum serviço, por exemplo, armação, você pode, dentro dele, ver qual a unidade de medida e definir quais são os itens de inspeção. Então, esses itens de inspeção você vai definir que seria a sua ficha de verificação de serviço e controlar tudo por aqui. Então, você pode modificar a ordem dos itens e não só dos métodos, apagar itens e fazer novos, de uma forma bem simples. Tudo gerenciado por você. E depois,
Você pode depois ainda controlar o histórico de alterações. Então, essas são todas as versões que aquela ficha teve. Você consegue ver os preenchimentos de cada uma delas para ver como foi melhor o desempenho. Depois disso, nós temos que juntar o que foi planejado, que vai consistir entre os serviços com os locais que foi definido. Imagine só, o seu project, você tem todas as informações dos serviços e as datas dele, só que falta uma localização. Então, aqui você define qual local de cada um dos serviços executados. Por exemplo, se colocar aqui fechamento de alvenaria, eu consigo ver exatamente quais são os locais que vão ser realizados aquele serviço. Se eu colocar aqui, por exemplo, segundo pavimento, eu consigo ver todos os serviços que tem naquele segundo pavimento com a quantidade de cada um deles. Isso é muito bom para gerenciar quanto de cada serviço vai ser realizado ou quanto está sendo feito a cada medição. No planejamento, os dados são bem simples: é o serviço, o local que vai ser realizado, uma data inicial, uma data de fim e a quantidade dele. Com isso, nós conseguimos ter um controle bem específico de cada um dos serviços. Nos tipos de ocorrência, nós temos os tipos que você pode definir, N tipos se você quiser, que vai depender muito de como é a sua gestão. Mas são as ocorrências que não são relevantes ao serviço, são genéricas da obra, pode ser tanto segurança como manutenção preventiva e etc. Em relatórios, temos todas as informações que vêm do iPad e sincronizam com o nosso servidor, e a partir daí geram vários tipos de acompanhamento, como por exemplo, o acompanhamento de serviço, onde você consegue, por exemplo, fazer um relatório do período que você quiser, determinado, onde vai mostrar cada uma das pessoas da obra, quais serviços elas foram planejadas fazer e quais realmente elas executaram. Então, por exemplo, você vê cada funcionário, o serviço que ele foi planejado fazer, quais ele realmente fez e quantas ocorrências ele fez aquele serviço, facilitando assim o seu controle de pessoal. Então, você pode dizer que está programando mal, ele vai melhorar a sua gestão, ou então que a pessoa está com muita ocorrência e vai ter um treinamento maior, um acompanhamento maior. Isso tudo vem da ficha de inspeção. Então, toda essa informação ela é bem relevante. O cronograma, que é basicamente um cronograma, um gráfico de Gantt, onde você vê todas as informações da sua obra no período escolhido. Então, digamos, esse ano até agora, eu vou definir todos os serviços da obra, ou apenas parte deles, e você consegue visualizar de uma forma visual o que está sendo planejado, o que foi realmente realizado em cada um dos locais, em cada um dos períodos. Nada mais de ficar pintando na parede o andamento de cada serviço. Você consegue visualizar dessa forma bem mais legal. Como também conseguimos visualizar de uma forma numérica, que para nós na obra é tão importante. Então, conseguimos, por exemplo, em julho, definir o que foi feito na sua obra. Então, você define aqui quais os serviços que estão naquela obra, a quantidade que foi esperada ser feita, o quanto estava acumulado daquele serviço pronto na sua obra inteira antes daquele início do período que você definiu, o quanto foi previsto para ser executado de acordo com o seu planejamento, o que foi executado de acordo com as suas fichas de verificação e quanto ficou acumulado no final do serviço. Então, de todo o serviço você consegue ver para a sua obra e do período que você quiser. Então, para uma semana, um mês, 15 dias, tudo vai de acordo com você. E aqui você pode definir só as inspeções que estão aprovadas, ou seja, aqueles itens que você garante da qualidade. Então você sabe que não tem nenhuma pendência, sabe que não tem nenhum problema. Então apertando esse botão aqui você consegue ver só esses itens. E o de não conformidades, você consegue definir vários parâmetros de busca para ver o que é que tem na sua obra que está acontecendo. Então vamos definir para a obra inteira e todos os tipos de permissões. Então você consegue ver em cada um dos serviços quais foram os problemas encontrados, então a gravidade deles, qual foi o problema. E vamos achar aqui um com uma foto, que é aqui azulzinho, e vamos ver o que aconteceu. Então você consegue ver qual foi o método que falhou na ficha de verificação, qual item, qual a descrição do problema,
e uma foto do problema. Então você já consegue tratar isso aqui, salvar e fazer todo esse relatório no computador e não necessariamente ficar pegando prancheta e analisando nada disso. Tudo já está automático gerado. Como também as ocorrências, então você define as ocorrências que não são ligadas a serviços, né? Então você define aqui essas ocorrências, por exemplo, um funcionário sem capacete, quem achou foi o técnico de segurança da obra, então você já vê no canteiro de obra. Então já facilita bastante. Obrigado por acompanhar, essa foi a demonstração do sistema web e eu vou mudar agora para o sistema do iPad. Bem, no iPad, após o aplicativo ser baixado da loja da Apple, a App Store, você pode fazer o seu login e a senha também provida para vocês. Então, você vai ter acesso às mesmas obras do seu sistema web. Então, você consegue ver um a cada um dos previews, digamos assim, da obra. Perceba também o botão offline, onde você vai poder sincronizar todos os dados da sua obra e a partir daí sair da internet. Então, para ir para campo, você vai poder acompanhar tudo sem internet e depois sincronizar assim que voltar à internet. E ao entrar, você vai ver um pouco diferente. O iPad ele é mais voltado para o canteiro, então ele é mais voltado para você fazer as inspeções e agilizar todo o andamento da obra. Então, aqui são os problemas identificados que estão lá nos registros, mas vem aqui para fora e você clicando em qualquer um deles, você é levado para a ocorrência. Então, esse aqui é mais para um controle do dia a dia. Você tem aqui acesso fácil aos módulos, então planejamento, você consegue ver cada um daqueles planejamentos que você definiu, só que aqui você pode definir ainda um pouco mais, você pode definir as pessoas que vão participar daquele serviço. Então você consegue definir cada uma delas e o encarregado para aquela. Então, um encarregado vai ser para você fazer o responsável para aquele serviço. Então, qualquer problema, se esse cara for um usuário, ele vai poder receber um alerta, alguma informação relevante quanto a isso. Então, com isso aqui, isso é um planejamento que é basicamente igual ao do site. Então, você tem aqui o acompanhamento dos serviços, então você vê cada um deles que você planejou. Só vem para cá se for planejado e tiver uma ficha de verificação atrelada a ele. Então, você tem aqui, por exemplo, concretagem, concreto usinado. Você consegue ver cada um dos locais onde ele foi planejado ser feito, né? Em cada um deles, você clicar, por exemplo, você vê as fichas de verificação que foram feitas. Então você pode fazer mais de uma, o mínimo é uma, só que você pode fazer mais. Isso é bem interessante na questão da qualidade, né? Então você clicando aqui numa nova, por exemplo, você vai definir todos os itens que foram ser inspecionados para aquela, já está definido pelo seu sistema web. E aqui você vai poder dizer se ele está aprovado, reprovado, tirar uma foto. Então, se for reprovado, você pode dizer uma descrição daquele erro, uma atitude a ser tomada, um prazo para execução daquele erro, da correção daquele erro, a data que foi feita essa inspeção, quantidade de erros e gravidade. A gente limita a gravidade de 1 a 5, então você tem um controle bem legal disso aí. Em uma dessas que já está feita, você tem todos os serviços que foram aprovados, tem aqui qual foi a etapa verificada, qual a equipe, e se eu apertar o botão aprovar, ele vai travar essa FS e não vai fazer nenhuma mudança. Na hora que eu mudo qualquer coisa, ela muda para salvar. Se eu for aqui e aprovar, ele vai mudar para finalizar. Então, ela está em ponto para ser finalizada. Se eu apertar finalizada, ela vem de novo para cá como finalizada. Então, você tem que vir de novo e aprovar. Então, a gente faz um controle de realmente você não ter aquele problema de não saber quem foi que finalizou, quem foi que aprovou, tudo mais. Com isso, você consegue ver aqui se botar algum problema em algum FVS, ele vai vir para cá. Então você coloca aqui, por exemplo, uma instalação hidrossanitária teve um problema, você clicou, ele vai dentro da FVS já, de uma forma bem mais fácil. Então ela está aqui, um problema, você consegue ver melhor o que aconteceu, ver quais foram os problemas que foram ocorreram e quais foram as atitudes que deviam ser tomadas. Na hora que você tem uma atitude a ser tomada na reinspeção, você tem um tempo desse retrabalho, uma data dessa reinspeção e qual foi a eficácia disso aqui. Então, definindo se foi baixa ou alta,
você consegue melhorar o seu sistema como um todo. Então, esse aqui é o PDCA e sempre melhorando o seu sistema de gestão. Você consegue definir as ocorrências, que são aqueles problemas que você encontra no dia a dia. Então, é uma coisa que não está normalmente definida a um serviço, mas você consegue fazer uma gestão desses problemas. Então, você, por exemplo, vira um aqui, você consegue ver qual foi o tipo de ocorrência, o local. Você pode definir os locais todos que você definiu lá antes. Um responsável para resolver esse problema, essa data, uma descrição, tirar uma foto e a partir daí gerenciar se existe ou não a reinspeção. Se existir, você define um prazo e a partir daí você controla todo esse andamento. Por fim, tem os documentos, onde você consegue colocar todos os procedimentos, projetos, tudo da sua obra. Então, por exemplo, procedimentos, você consegue definir os procedimentos de gestão e, como exemplo, um PG01 dessa empresa, onde você consegue ver toda a identificação do que é que deve ser feito, qual o período de cada um deles. Aqui podem vir qualquer tipo de arquivo, então, desde PDF, Word, Excel, até DWG. A única diferença é que DWG você vai ter que abrir em outro programa, então é só apertar aqui no canto e abrir com o AutoCAD AWS e você consegue gerenciar isso bem melhor. Mas o importante é que o arquivo está aqui no Stente, então você tem total confiança que esse é o último arquivo, a última versão que se encontra disponível. Facilitando muito a parte de troca de documentos. Esqueça aquela parte de gestão de documentos, cópia controlada, porque tudo é feito pelo Stente. Obrigado por assistir a nossa introdução ao Stente e estamos à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigado.